Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Bom dia, Daphne e Mariana, que entraram já para fazer suas apresentações do nosso Congresso de Iniciação Científica. Primeiro dia de apresentação, né? Sendo sempre muitas apresentações, né? Sempre uma pressão um pouco maior nos primeiros dias apresentar. As meninas, elas têm os seus trabalhos na área de instrumentos financeiros, que é uma área bem difícil de encontrar trabalhos de iniciação científica, porque os alunos meio que fogem desse tema, eles têm um certo medo, porque de fato são temas difíceis, então eu parabenizo as duas por terem escolhido essa temática para fazer suas pesquisas, porque é uma temática bem difícil, vocês fizeram bons trabalhos com bastante potencial. Isso é muito legal, e os vídeos de vocês também ficaram muito bacanas, adorei. Vocês têm uma postura legal, falam bem, têm carisma, então eu gostei bastante, assim, mostra que vocês podem ter um futuro acadêmico muito legal, se for de interesse de vocês. A gente vai começar com o trabalho da Mariana, minha xará, Emídio Ponciano de Almeida, que é da Unifesp, certo? O título do artigo ele é o impacto do nível de disclosure da contabilidade de ET sobre a percepção de risco das companhias abertas brasileiras. Mariana, você tem, então, 15 minutos para fazer sua apresentação para a gente. Depois disso, eu vou ter 10 minutos para conversar um pouco contigo sobre o seu trabalho. E aí a gente vai ter 5 minutos para o pessoal da sala também poder fazer perguntas, tá bom? Boa apresentação. Obrigada, bom dia. Vou começar compartilhando aqui minha tela, uma apresentação que foi montada. Me sinalizem, por gentileza, se estiverem visualizando. Eu estou visualizando. Para mim está aparecendo. Uhum. Então, iniciando a apresentação, o nosso tema, o impacto do nível de disclosure da contabilidade de rede sobre a percepção de risco das companhias abertas brasileiras. O trabalho foi feito por mim, junto à professora doutora Marina Michiu Yamamoto, aqui presente na sala. Passando rapidamente para um roteiro de apresentação, e aqui a introdução do meu trabalho. Nosso trabalho teve o principal objetivo avaliar o impacto do grau de evidenciação ao que tange a contabilidade de rede na percepção de risco pelos investidores sobre essas companhias abertas brasileiras não financeiras. Passando aqui em relação aos temas, risco, a gente está falando aqui de risco financeiro, tá? Uma oscilação de preço, uma oscilação de taxa de juros, uma oscilação de câmbio. A questão da percepção de risco, a nossa principal metodologia foi qualitativa e quantitativa. Qualitativa através de um checklist elaborado pela avaliação das demonstrações financeiras e também das notas explicativas, considerando como critério as 50 principais brasileiras, 50 principais empresas brasileiras listadas no índice IBRX50. O IBRX50 foi considerado por conta das principais empresas com maior negociação no mercado de ações. Dentro dessas 50 brasileiras, nós identificamos quais apresentaram, então, nosso principal objetivo do trabalho, que era a contabilidade de rede. Então, a partir dessas 50 empresas, a gente fez um checklist avaliando se todas elas fizeram a apresentação ao que requer o CPC 40R1 de evidenciação de instrumentos financeiros. Aqui outro tema que a gente traz é a questão das demonstrações contábeis. Através das demonstrações contábeis é que as empresas conseguem divulgar as suas ações implementadas para a mitigação de risco. Elas são informadas principalmente através das demonstrações contábeis. Instrumentos de proteção. É muito recorrente a utilização do instrumento derivativo como um instrumento de cobertura da sua exposição. Então, o que a gente falou ali no início da questão do risco.
tem um risco, tem um risco, a variação de uma taxa de juros, um risco é uma variação do preço, e o mercado costuma utilizar instrumentos financeiros derivativos como hedge. Passando aqui adiante, a principal pergunta da pesquisa que a gente buscou responder é se, então, o nível de disclosure da contabilidade de hedge impacta na percepção de risco das companhias abertas brasileiras. Então, o nosso referencial teórico para dar suporte ao nosso desenvolvimento, principalmente a teoria da divulgação, governança corporativa. A questão da governança corporativa entrou na questão de, ao se adequar, ao se adotar a governança corporativa, as empresas transparecem ao mercado uma percepção de confiabilidade das informações divulgadas. E a questão também dos instrumentos financeiros derivativos utilizados muitas vezes como principal instrumento de proteção da contabilidade de hedge. E o que seria, então, a contabilidade de hedge? A contabilidade de hedge, ela é uma técnica contábil facultativa. Uma vez que você tem um instrumento de proteção e um objeto a gente entende, então, como aquela sua exposição ao risco, você não, apesar de ter uma relação econômica entre o objeto e o instrumento, relação econômica a gente pode definir como as variações, elas são opostas, eu consigo fazer uma cobertura perfeita entre o instrumento e o objeto, não se tem automaticamente que a empresa adote uma contabilidade de hedge. Hedge a gente entende como uma proteção, e a contabilidade de hedge é uma técnica contábil em que as empresas podem estar adotando para reconhecer, então, o meu instrumento de hedge no mesmo período contábil que o meu objeto, dado que, muitas vezes, o objeto de hedge possui uma mensuração financeira diferente do instrumento. Então, o instrumento de hedge, quando a gente está falando de derivativos, eles são marcados a mercado, com a variação do valor justo reconhecida em cada resultado financeiro das companhias. Metodologia, conforme já apresentado na introdução, a gente utilizou uma amostra considerando como principal critério o índice IBRX 50 da B3, dado que ali estão listadas as principais empresas com maior negociação no mercado de ações. Então, a avaliação do nível de divulgação foi realizado mediante a leitura das demonstrações contábeis e das notas explicativas. Tá? A percepção de risco, aqui a gente está falando, então, da nossa análise quantitativa, em que elaboramos um modelo estatístico para testar se há impacto, então, na percepção de risco dos investidores. Dado o grau de evidenciação, esse grau de evidenciação foi medido mediante a análise qualitativa e que realizamos o checklist. E o nosso teste de hipótese foi justamente avaliar se o grau de evidenciação da contabilidade de hedge exerce influência sobre a volatilidade do retorno das ações. Então, aqui estão nossas principais observações dentro do desenvolvimento da pesquisa. Os nossos resultados, então, elencamos aqui as empresas analisadas em nosso trabalho e o índice de evidenciação. Então, o período de avaliação do trabalho envolveu 2018 e 2019. Então, aqui a primeira tabela é o período de 2018. Em 2019, as mesmas empresas. E também com grau de evidenciação ali distinto. Mariana, desculpa, com licença. Eu não sei se é só para mim, tá? Mas só para te avisar que para mim ainda está no slide do referencial teórico. Eu não sei se talvez seja só comigo ou se esteja acontecendo com outras pessoas que estejam assistindo. Só para comentar, talvez se você der um ESC e deixar a apresentação, não em forma de apresentação, mas com o slide aparecendo como estava antes,
Uhum. Vocês estão conseguindo visualizar agora? Se o pessoal estiver conseguindo visualizar a tabela, pode manter, porque eu estou acompanhando pelo artigo mesmo, mas assim, só para... A gente está no referencial teórico. Tá no referencial teórico também, pra gente. Tá, eu vou tentar parar de compartilhar e tentar novamente. Rapidinho. Mariana, eu interrompi o teu tempo de apresentação, tá? Para não te prejudicar. Depois você volta, você tem mais 8 minutos. Ah, tudo bem, obrigada. Estão visualizando? Sim, agora eu vejo o slide da metodologia. Ah, legal. Conforme eu estou movimentando, vocês estão conseguindo visualizar também? Sim, eu vejo a tabela agora. Beleza. Então, conforme mencionei, aqui estão os principais, a principal apresentação em relação ao nosso desenvolvimento, em que a partir do checklist a gente elaborou um índice de evidenciação. O índice de evidenciação foi construído a partir a partir do requerimento mínimo obrigatório do CPC 40R1 e FRS 7. Dentro do período aqui nessa primeira tabela, 2018, e a segunda tabela, 2019. Nessa tabela 3, nós estamos evidenciando quais foram os principais. Eu acho que travou a internet para Mariana. Travou. Olha, para ajudar, a chuvinha não colabora com a internet. Mariana, você está na sala? Eu acho que teu áudio está desligado. Desculpe, eu tive um problema com a minha internet. Não, imagina, eu já fui correndo ver se não era a minha, porque eu sou tão acostumada com acontecer comigo, então pode ficar tranquila e tocar em frente. Alô? Estamos te escutando, Mariana. Isso, a gente está te ouvindo. Ok. Bom, vou dar sequência aqui na apresentação. Aqui na tabela 3, nós estamos apresentando os principais itens do requerimento normativo em que não foram atendidos para as empresas da nossa amostra da pesquisa. Os principais itens destacados foram a questão da inefetividade do RED. Como um instrumento de cobertura entre objeto e o instrumento, a gente pode, então, elencar algumas fontes de inefetividade, às vezes por questão de variação de risco de crédito, às vezes por data início de vigência do instrumento e objeto, e essas informações a norma contábil requer a apresentação, então, dessas fontes de inefetividade. E esse foi um dos principais itens não atendidos pelas companhias analisadas dentro do período da pesquisa. Outra questão também foi a separação por categoria de risco. Muitas vezes as empresas faziam isso de forma agregada e não de forma individual, conforme o requerimento também normativo. E outra questão também foi o que eu comentei mais cedo em relação à relação econômica entre instrumento e objeto. Às vezes, por contrabalancear as variações entre objeto e instrumento, pode-se assumir que há relação econômica, mas a norma contábil requer, então, a descrição para fins de avaliação da efetividade do RED. A tabela 4 aqui em seguida
foram os resultados de nossa análise quantitativa. Nós fizemos, então, através da análise quantitativa, um modelo de regressão múltipla. Desenvolvemos alguns parâmetros para analisar, então, o efeito sobre a volatilidade dos retornos das ações. A nossa variável dependente, então, é a volatilidade dos retornos das ações analisadas entre uma janela de tempo construída por nós, que seria uma questão de 2 meses antes da divulgação das demonstrações anuais de 2018 e 2019, e 3 meses posteriores ao mesmo período. A nossa variável de interesse, então, seria o intercepto índice de evidenciação de contabilidade de hedge, que a gente busca analisar se o parâmetro índice de evidenciação de contabilidade de hedge, então, influencia sobre a percepção de risco dos investidores. Então, aqui é importante sinalizar que nós não obtivemos o nível de significância estatística para nenhum dos parâmetros, mas a gente obteve, os índices eles acabam se comportando da forma como a gente esperava. Entretanto, estatisticamente, a gente não obteve nível de significância, nem em 2018, também para 2019. O próximo gráfico, a gente está sinalizando aqui, é a matriz de dispersão para os dados de volatilidade. Aqui estão elencados cada parâmetro, então, construído e a sua principal influência na nossa variável dependente, que seria a volatilidade do retorno das ações, para 2018 e também para 2019. Esse gráfico que é plot, nada mais é do que uma dispersão normal, que pode-se observar que todos os dados estão acompanhando essa linha vermelha, e aqui uma dispersão dos resíduos. Esse gráfico de dispersão de resíduos, aqui eu estou mostrando agora 2019, ele é interessante sinalizar que ele está subestimando a volatilidade. O que isso quer dizer? Que em volatilidades muito grandes, o modelo está subestimando a volatilidade, o que acaba prejudicando a tomada de decisão. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Deixa eu só contar o meu tempo aqui, para garantir que eu não vou me estender. Mariana, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela aula aqui de retorno de ações que você deu para a gente, mostrando o gráfico, ilustrando. Eu vou fazer alguns comentários, vou tentar ser sucinta por conta do nosso tempo. Depois, se você tiver interesse, eu te mando a avaliação mais completa que eu fiz do seu trabalho. Então, a sua apresentação, ela trouxe algumas informações complementares que não estavam no trabalho, o que me deu a impressão que você já vinha amadurecendo o teu trabalho sem ter que esperar o congresso acontecer, o que é muito bacana, porque você ganha tempo depois para mandar para uma revista. Então, talvez os comentários que eu faça, você já esteja encaminhando. Mariana, você apresentou aqui uma ilustração que eu gostei muito, eu adoro ilustrações, eu sempre acho que elas complementam bastante os trabalhos, mostrando o corte temporal que você fez. Então, qual que foi o tempo que você e sua coautora consideraram como satisfatório para captar essa volatilidade? Eu senti falta de uma justificativa e de uma fonte de por que vocês definiram que esse tempo é considerado tempo suficiente, qual foi o embasamento? Se pesquisas da área tendem a demonstrar que esse corte temporal é um corte satisfatório, que vai, de fato, captar essa volatilidade. Eu acredito que um avaliador de uma revista iria te fazer essa mesma pergunta.
esse mesmo questionamento. Outra questão e como eu disse, talvez você já esteja observando isso, você trouxe como hipótese nula, você definiu como hipótese nula que o grau de evidenciação da contabilidade de ED exerce influência sobre a volatilidade, e a tua hipótese alternativa seria, como consequência, que a contabilidade de ED não exerce essa influência sobre a volatilidade. Mas na estatística, o que acontece? Quando a gente quer provar, quando a gente quer demonstrar que há uma relação, que há uma associação, que um fenômeno explica o outro, a gente parte do pressuposto de que não há essa relação, de que não existe, de que as variáveis são independentes. E o que você vai tentar provar com a sua tese é de que essa relação existe. Então, na verdade, ali houve uma troca. A gente sempre parte do pressuposto de que não há relação, e a nossa hipótese alternativa seria de que há relação. Então, a gente tenta rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa quando há evidências estatísticas que mostram isso. Aí, talvez como consequência dessa hipótese, lá nos teus resultados, aí só acho até que você fez ajuste aqui para a apresentação, eu ia te pedir para que você desse, de fato, uma olhada nos seus resultados dos modelos de regressão. Porque aqui me pareceu que você sugeriu com os resultados de que havia relação, mas como você comentou na apresentação, o teste F do modelo não foi significativo, então os parâmetros, de fato, não são significativos para explicar. Então, na verdade, aqui, com base nesses resultados que estão no teu artigo, não haveria essa relação entre o índice de evidenciação e a volatilidade. Esses são os pontos mais importantes que eu identifiquei. O teu trabalho está muito bom, você traz uma literatura já bem embasada. Eu também gostei de olhar um trabalho que foge um pouco daquela dicotomia divulgou ou não divulgou, ele apresenta o índice, compara índice, às vezes, entre setores. Você foi além, que para um nível de graduação, você foi muito além para uma pesquisa de graduação. E isso é muito legal, assim, parabéns para você e para a tua coautora, que é a professora Marina, que sempre traz contribuições muito importantes para a literatura do nosso país, e o teu não é diferente. Bom trabalho, continue progredindo para você conseguir publicar esse trabalho num bom jornal. Beleza? Tentei, de fato, conseguir a meta de não me estender. Se você quiser mais detalhes, depois eu posso te mandar por escrito, tá bom? Ou se você tiver dúvidas, eu vou abrir agora para o público, quem tiver algum interesse, algum comentário, alguma dúvida. A gente tem 5 minutos. Desculpa, Mariana, você ficou com alguma dúvida do que eu falei? Não, eu agradeço muito as observações e seus comentários. De fato, eu e a professora Marina estamos amadurecendo a nossa pesquisa, e com certeza todas essas observações contribuem muito aí para o nosso desenvolvimento. Que bom, Mariana. Logo a gente vê esse trabalho publicado aí bem, já completo, com bastante contribuição. Desculpa, gente, agora sim, eu vou abrir para a sala. Pessoal que quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Se não houver perguntas, eu tenho uma pergunta, mais uma curiosidade, Mariana, sobre o que te levou a querer estudar esse tema. Porque, assim, a gente sempre tenta captar alunos para estudar isso, e os alunos fogem, eles instrumento financeiro, ED, eles vão pela tangente, eles acham muito difícil, e de fato, são trabalhos difíceis. Então, o que te levou a decidir por esse trabalho, por esse tema? Bom, na verdade foram 2 pontos. Primeiro, a minha atuação na faculdade. A professora Marina ela é professora de contabilidade financeira,
e também a questão da minha profissão. Eu venho atuando na área de instrumentos financeiros derivativos, em uma Big Four, e o conhecimento sobre o tema realmente ainda é um pouco escasso, isso não só no meio acadêmico, mas também no mercado de trabalho. E é um tema muito complexo, que requer um pouco mais de dedicação. Então, eu aproveitei o suporte, toda a orientação da professora Marina, com a nossa, às vezes, o nosso déficit ali no desenvolvimento do dia a dia. E aí, aproveitando esse tema, a gente acabou desenvolvendo esse trabalho. Ah, legal. Interessante saber para quem trabalha no dia a dia com isso, que também há essa luta para entender bem. O Douglas fez uma pergunta, quer dizer, levantou a mão para fazer uma pergunta. Fica à vontade, Douglas. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo trabalho, Mariana, professora Marina. Eu ia fazer dois comentários. O primeiro era quanto à questão da amostra. No final, vocês acabam analisando 19 empresas, correto? E nesse ponto, será que parte dos resultados não foi por essa questão? Porque, assim, no final também não teve resultados significantes. Vocês tentaram estressar um pouco mais o número de respondentes, talvez ampliando da linha do IBRX 50, para que tivesse um número maior de empresas que tivesse para vocês calcularem o índice? E o segundo ponto que eu ia fazer era também um outro estresse em cima das variáveis da variável até a dependente a de volatilidade, com talvez uma possível outra métrica para percepção de risco, que poderia talvez trazer alguma outra ou estresse em cima de tempos ou períodos analisados. Isso talvez acho que pudesse ser uma investigação um pouco mais complementar, para que talvez fosse identificado se essa relação não é encontrada mesmo, em que você está sendo buscado a questão da evidenciação com a percepção de risco. Em relação à quantidade de empresas na nossa amostra, a gente partiu do índice IBRX, uma por conta da questão da contabilidade de hedge, em que, por ser uma técnica contábil, ainda é de pouco conhecimento das empresas, e também a questão do custo de hedge. Então, a gente pegou essas empresas que têm mais representatividade e têm maior negociação no mercado de ações, em que se espera que elas tenham já esse conhecimento, sejam auditadas por uma Big Four por conta de orientação, dessa adoção da técnica contábil. E aí, mesmo assim, dentro dessas 50 empresas, a gente só conseguiu identificar que 19 adotariam a contabilidade de hedge. Então, a gente acabou não estressando a questão de se uma amostra maior poderia dar um resultado diferente que a gente acabou obtendo. Professora Marina? Professora Marina, fica à vontade. Só vamos... Eu sei que a professora é sempre bem breve, né? Só a gente está com o tempo meio em cima, mas acho que dá para a gente... Na verdade, se alguém tiver alguma dúvida mais pontual em relação ao trabalho, eu posso também não fazer. O que eu queria, não sei se esclarecer ou falar, é que nós estamos nessa parte do congresso, é um congresso de iniciação científica. Então, nós pensamos, sim, numa sofisticação maior em termos de amostra e tratamento estatístico, mas aí nós, com uma análise, a gente não, acho que para um congresso de iniciação científica, para um trabalho acadêmico, né, de graduação, na verdade, eu mesmo, professora, falei, não, eu acho que está, assim, está bem construído, entendeu? Porque o que eu percebi se a gente trabalhasse um pouco mais, tanto a amostra, como o tratamento estatístico, como as próprias análises, nós passaríamos por um trabalho que mereceria um outro olhar, né? Ele passaria quase a ser um trabalho de mestrado, e por isso, então,
que eu pedi para a Mariana, eu falei, Mariana, vamos parar por aqui, porque senão a gente também, como nós somos pesquisadores e queremos sempre respostas, com certeza as respostas que nós encontramos nos testes que nós encontramos não foram as mais satisfatórias que nós pensávamos inicialmente, mas foram a gente achou que para esse trabalho, para a proposta que ele tinha sido realizado, já estaria de bom tamanho. Foi isso. Então, eu falei, eu trago para mim a responsabilidade de ter falado, não, vamos parar por aqui, porque senão a gente passa para um patamar diferenciado. Bom, obrigada, era isso que eu queria falar. Obrigada pela participação. Parabéns para a Mariana, parabéns para a Mariana Ponciano, parabéns para você, Mariana, pela condução. Achei que foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu concordo com a senhora de que o trabalho, assim, para o nível de ser, assim, tá realmente surpreendente. Eu avalio e seja um bom tempo para o Congresso e, assim, achar trabalhos, assim, com essa maturidade que trata de ED, que traz modelos mais sofisticados. É difícil o aluno que quer encarar isso. E eu acho que as contribuições são muito boas. Por isso que eu dou contribuições para vocês utilizarem uma revista que eu acho que é o destino desse artigo, com vocês continuando trabalhando. Ele realmente está muito bom. Parabéns para as autoras. Daphne, vamos chamar você então para fazer a sua apresentação, o segundo trabalho de C, que também está muito bacana. Você tem 15 minutos, beleza? Beleza, eu vou compartilhar minha tela. Peço por gentileza que me avisem se vocês estão vendo. Eu estou vendo, sim. Bom dia a todos. Eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá. O meu trabalho vai falar um pouco sobre instrumentos financeiros derivativos também, só que eu faço uma análise qualitativa sobre a evolução do disclosure de empresas do setor de papel e celulose. Então, a agenda da minha apresentação vai mostrar um pouco do objetivo do trabalho, o referencial teórico utilizado, a metodologia e as nossas considerações finais. Eu quase esqueci. O trabalho é feito por mim e pela coautora Mara Jane, que foi orientanda da Marina. Uma coincidência. Aqui, começando um pouco sobre o objetivo do trabalho. Eu trago uma fala da Marina, que ela diz, junto com o Salotti, que as empresas não estão dispostas a aumentar o nível de divulgação das informações, a não ser quando obrigadas. Eu li sobre isso e fiquei pensando, realmente as empresas somente divulgam as informações e melhoram o disclosure quando elas são obrigadas? Então, esse trabalho tenta discutir um pouco sobre isso. E aqui eu vou discutir um pouco sobre a minha escolha sobre derivativos. Dentre a complexidade do derivativo, tem uma coisa que eu achei muito interessante. O Shaw e Harrison disseram assim, que o derivativo ele é um assunto que, todavia, não é consenso na literatura. E é um objeto constante de debate entre reguladores e a comunidade científica. Dito tudo isso, eu digo que esse trabalho tem como objetivo conhecer um pouco sobre a evolução do disclosure do setor de papel e celulose, determinar se as companhias desse setor elas seguem a normatização e compreender um pouco sobre o papel da contabilidade como provedora de informações. Então, vocês vão me perguntar, mas por que o setor de papel e celulose? Algumas informações aqui interessantes. Eu escolhi esse setor dado ao modelo de negócios. Se vocês conhecem um pouquinho, uma empresa de celulose, ela exporta muito. E a celulose é vista como um commodity, então recebe-se em dólar. É necessário, então, ter esse hedge accounting e os derivativos para tentar proteger a empresa. Outra coisa que me fez escolher, o tamanho dessa indústria em relação ao PIB do Brasil. Outros fatores, a estrutura de capital para o funcionamento de uma empresa de celulose. Precisa de uma injeção de capital muito grande e essa injeção normalmente vem de terceiros. Então, esses terceiros vão querer saber como que é gerido o dinheiro deles. Outro ponto interessante, o BNDES diz que para uma empresa do setor ter uma viabilidade econômica, se faz necessário ter uma escala mínima de 2 milhões de toneladas de produção por ano. Então, tem que ser uma coisa enorme para começar a valer a pena produzir celulose. E, além disso, por fim, o caso que se deu com a Aracruz Celulose, em 2008, que ela perdeu aproximadamente 1,9 bilhão de reais com derivativos tóxicos.
todos esses fatores fizeram com que a gente escolhesse esse setor. E aqui eu vou mostrar um pouco sobre o referencial teórico. No início do nosso trabalho, a gente vai discutir um pouco sobre a evolução da regulamentação. O nosso trabalho ele vai analisar 15 anos, então desde 2005 até 2019. Então, foi necessário a gente entender como que se deu a evolução da regulamentação durante esse tempo. Então, a gente começa lá com a instrução CVM número 235, de 1995. Ela ainda é só uma instrução, não traz nenhuma obrigatoriedade. Aí, logo após, em 2002, vem as circulares Bacen 3068 e 3082, que faz com que as instituições financeiras sejam obrigadas a demonstrar derivativos nos balanços e nas notas explicativas. Então, a gente coloca aqui que o Bacen, que é o regulador das instituições financeiras, é o primeiro órgão no Brasil que obriga a demonstrar sobre os derivativos. E depois aparece só em 2008 o pronunciamento técnico CPC 14, que é a tradução do IAS 32 e do IAS 39 para o Brasil. E somente no ano de 2008 tem a obrigatoriedade de apresentar derivativos às empresas que são abertas e que são reguladas pela CVM. E aí, em 2009, o CPC 14 se torna uma OCPC, que é uma orientação técnica, número 3, e depois é dividido em CPC 38, 39 e 40. E por último, que é um ponto muito importante que a gente conseguiu trazer nesse trabalho, foi o CPC 48, que é a tradução do IFRS 9. No trabalho anterior, que eu apresentei no ano passado, eu discuti os pormenores dessa evolução de regulamentação, todos os detalhezinhos. O professor Eudícibus, ele comentava bastante sobre a importância do subjetivismo responsável e a evolução da IFRS, a evolução do CPC 14, 38 até o 48 mostra que o regulador fugiu um pouco desse subjetivismo, tentando controlar um pouco mais, porque talvez o mercado não saiba, não soube entender o que era esse subjetivismo responsável. E aqui eu vou mostrar também 2 trabalhos importantes que eu citei que falam sobre o setor de papel e celulose. O primeiro deles é feito pelo Santos e outros autores, que é de 2010, e eles vão analisar as informações, as demonstrações financeiras da Sadia de 2008. Não sei se vocês lembram, eu comentei que em 2008 a Sadia teve uma perda de 1,9 bilhão. Então, eles concluem que ela divulgou informações em conformidade com as novas orientações da CVM, mas sem evidenciar claramente quais foram os riscos inerentes às operações. E em 2014 tem um outro trabalho do Souza e Martins, que aqui já está valendo o CPC 40, e eles concluíram que a maioria das companhias do setor de papel e celulose manteve a transparência exigida. E agora eu vou discutir um pouco mais sobre isso. A metodologia aplicada por nós foi... Aqui são 4 passos para tentar diminuir todas as fases, mas claro que tinha algumas coisas a mais. Mas o primeiro passo é a escolha das empresas. Então, eu fui até o site da CVM, verifiquei todas as empresas de capital aberto do setor de papel e celulose que estavam no CNPJ ativo desde 2005 até 2019. E dessas listas foram selecionadas pouquíssimas empresas, que eu vou mostrar à frente quais foram. Na segunda fase, eu tabulei o disclosure. Como que foi feita essa tabulação? Eu verifiquei outros trabalhos que tentaram mensurar o disclosure, eu criei uma tabela que incluía as exigências de cada norma e eu coloquei como se fosse um checklist. Se cumpria a norma era 1, se não cumpria era 0. E dado isso, eu fui para a fase 3, que era a pontuação das empresas. Então, eu abri as demonstrações financeiras e fui verificar o que a norma pedia e se a empresa fez ou não, e eu dava 0 ou 1 e fiz a pontuação da empresa. Com base nessa pontuação, eu cheguei na fase 4, que é a análise qualitativa. Então, eu tinha o resultado da pontuação e depois eu fui fazer uma análise qualitativa, que é uma análise de conteúdo. As empresas analisadas foram apenas 4.
a Celulose Irani, a Klabin S.A., a Fábrica de Papel Santa Terezinha, que eu vou nomear sempre aqui como Santero, e a Suzano Holding. Eu utilizei a holding porque nela está todo o conglomerado e ficaria mais fácil demonstrar todas as informações da Suzano. Aqui começando sobre a instrução CVM número 235. Eu analisei de 2005 a 2007. E aqui tem uma tabela, a tabela 1, que eu demonstro o que a norma exigia e o que a empresa conseguiu dentro do checklist 01, ela cumpriu. Então, a instrução ela exigia evidenciação em notas, mostrando o valor de mercado, critérios e premissas para esse valor de mercado e as políticas e riscos envolvidos. Daqui, de todas as empresas, a que melhor teve uma nota foi a Klabin. Então, aqui eu trago um exemplo sobre a Klabin. A Klabin, no ano de 2005, ela informa que teve operações de swap, que o valor contábil foi de aproximadamente 230 mil, mas o valor de mercado chega a 260 mil. Mas ela não demonstrou qual foi o critério para dizer o valor de mercado 260. Além disso, ela esclarece que o ED é idiosincrático para a empresa, para a operação dela, porque 27% das vendas são realizadas em dólares. Isso é uma informação muito importante para quem está investindo. Aqui eu mostro sobre a tabela do CPC 14. CPC 14 só tem análise de 1 ano, e vocês podem verificar, o que melhor teve a nota foi a Suzano. Então, eu vou comentar um pouco sobre a Suzano. Ela fez uma análise retroativa de 2007 para ter uma comparabilidade com 2008. Ela foi a única companhia analisada que apresentou os derivativos no balanço. As outras apresentavam junto com o resultado financeiro. Aqui eu demonstro um pouco da tabela sobre o pronunciamento técnico CPC 38. É o pronunciamento que mais ficou dentro da minha análise, são 9 anos, de 2009 a 2017. Essa tabela está cortada, eu tirei a Santero porque não caberia nessa tela, mas no paper está completo. Aqui eu não vou comentar sobre as melhores notas, e sim sobre a Klabin, que teve uma das piores notas dentro dessa análise. Por quê? Ela não evidenciou nos balanços as posições de derivativos contratados. Além disso, entre 2013 e 2017, ela não contratou derivativos. Só que, nos anos que ela contratou derivativos, ela não deu informações na nota explicativa sobre o valor justo dos derivativos e a premissa para isso. Então, ela teve um desfalque, porque nem todos os anos ela teve derivativos, mas nos anos que ela teve foi ruim as informações. Sobre o CPC técnico 38, aqui eu analisei só o ano de 2018 e 2019, e vou falar das duas empresas que mais tiveram nota, a Klabin e a Suzano. Então, eu vou mostrar aqui como que, às vezes, ter boas notas entre 0 e 1 pode significar coisas diferentes, porque a análise qualitativa, nesse caso da nota explicativa, pode ir além. Então, a Klabin, ela evidenciou os derivativos no balanço pelo valor líquido, isso é, a diferença entre ganhos e perdas do swap. Ela apresenta a nota explicativa, os juros atrelados a esses contratos, e informa que a marcação ao mercado é a maneira que ela mensura o swap. Em contrapartida, a Suzano, ela apresenta no balanço e no resultado financeiro as posições de derivativos, demonstra projeção de pagamentos e recebimentos para instrumento financeiro e para outros instrumentos também, apresenta a classificação de risco de todos os bancos que ela fecha contratos de derivativos, apresenta análise de sensibilidade da exposição cambial, ela mostra uma seção somente de derivativos que ela vai mostrar as premissas para mensurar a valor justo cada tipo de derivativo, ela mostra os detalhes das posições e uma coisa diferente dela, que na notas explicativas sobre imposto de renda, ela informa a contribuição dos derivativos para a diferença temporária de imposto. E para fechar, eu sei que eu estou falando bastante, eu vou falar sobre as considerações finais do nosso trabalho. A primeira dela
é a dificuldade da regulamentação, dada a complexibilidade dos derivativos e a criatividade do mercado. O mercado cria derivativos assim, quase todos os dias, e o regulador tem que acompanhar isso. Além disso, as companhias não compreendem o papel e a importância das notas explicativas, porque produzem documentos extensos que oferecem pouca informação relevante. Há notas que se preocupam em introduzir e comparar as mudanças das normas, mas não apresentam uma nota explicativa para instrumentos financeiros derivativos. Além disso, as demonstrações financeiras, elas não são exemplares quando a gente pega o CPC 48 e o ano de 2019, mas isso é muito melhor do que quando a gente vai pegar a instrução CVM 235, lá em 2005. Naqueles anos que o CPC 38, que eu verifiquei 9 anos, deu para perceber que é uma padronização nas notas explicativas, que reforça o mau uso do subjetivismo responsável defendido pelo Eudícibus. E, além disso, para terminar o nosso trabalho, a gente conclui que a melhoria ainda não permite compreender a posição de risco assumida, bem como projetar a situação futura da empresa. Aqui são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Daphne. Essa apresentação aí, 15 minutos contadinha. Parabéns para você, parabéns para a tua orientadora, a professora Mara Jane, ambas da USP. Eu vou fazer os meus comentários, tentar também ser sucinta, e se você for do seu interesse também, assim como for da Mariana, eu posso enviar a avaliação que eu tenho escrita, que é um pouco mais completa e detalhada. Então, Daphne, não sei se você já é formada, mas se você já for, você já pode ir para o setor de papel e celulose e oferecer consultoria, né? Porque foi um trabalhão aí aprofundado, né? Bastante informação e você já tem tudo aí de cabeça. Muito legal, o que mostra realmente o papel da iniciação científica. Quando a gente vê trabalho de iniciação científica, o legal é isso, assim, ver o aluno questionando, ver o aluno descobrindo. Isso vai ser muito, muito valioso para a sua formação, independentemente do que você for fazer depois da sua formatura, né? Que caminho você for seguir. Daphne, quanto ao teu trabalho, na sua apresentação, quando você comenta que decidiu pelo setor de papel e celulose, você faz aquela pergunta, vocês devem se perguntar por que papel e celulose. De fato, foi o que eu me perguntei quando eu li o seu trabalho. Então, esse levantamento de justificativas que você traz na sua apresentação, leva ela para o teu trabalho, tá? Convença o leitor de que olhar especificamente, esse setor, ele é importante. Esse setor é importante, então, convença o leitor. O teu trabalho, ele tem um alinhamento bem legal, você comenta o passo a passo que você fez, você não abre margens para a gente questionar como você fez o seu trabalho, que é de fato o que a gente espera que um aluno aprenda na iniciação científica. Então, parabéns para você, para a tua orientadora também. Bastante ilustrativo, que é algo que eu sempre dou pontos acima em trabalhos, eu gosto bastante de trabalhos ilustrativos. Agora, numa forma geral, o teu trabalho tem muita informação, como você mesma consegue ver. O que eu sinto que o teu trabalho pode, antes de uma publicação, ele pode melhorar como você organiza essa informação. Você informa bastante e talvez em alguns momentos falte você analisar. Então, você fala, mas tenta analisar mais. Aí, outra questão também você faz uma subdivisão entre normativos, né? Então, você abre um capítulo para o normativo, depois você subdivide por empresa. Então, você fala para cada empresa o que foi observado dentro de cada normativo. Às vezes, eu estava lá nos últimos CPCs da Klabin, que realmente você deu bastante ênfase no trabalho também, e eu fico, mas como é que ele estava mesmo? Aí eu tenho que voltar para algumas páginas antes, porque a informação está subdividida. Aí eu fiquei pensando, se tiver um meio de você conseguir fazer esse link, para o leitor não precisar voltar, eu acho que seria bem bacana. Não sei se uma tabela, uma figura, você trouxe uma figura muito massa lá, talvez você consiga trazer outra figura legal assim, e consiga fazer esse link
para que o leitor que já está lá no final se depare que ele queria ver como foi a evolução da empresa, ele tem que voltar lá no começo. Então, garanta que o leitor vai conseguir fazer essa linkagem. Uma tabela resumo poderia ajudar talvez bastante. uma panela resumo, sei lá, alguma figura, algo que ajude o leitor a entender como a empresa vai evoluindo ao longo desse tempo. Não precisa nem mudar os seus capítulos, mas que você consiga demonstrar como a empresa está amadurecendo ao longo dos anos com a mudança das normas. Na página 19, especificamente, você faz alguns comentários que podem levar o leitor a entender que vocês estão sugerindo uma relação. Então, uma relação entre disclosure, entre a evidenciação das informações e a regulação que está surgindo, né, que está vigente naquele momento. Aí eu recomendo que vocês deem uma repensada nessa parte, porque, na verdade, o teu trabalho ele não tinha o objetivo de ser um trabalho que analisa a relação, ele é um trabalho bem qualitativo. Então, sugerir essa relação com base nas tuas informações, não há como você fazer. Teu trabalho não tem nem esse delineamento. Então, você pode sugerir que talvez pesquisas futuras possam identificar essa relação, mas não dá para você tentar inferir isso com base nas informações que você tem até o momento, porque você teria que testar isso, teria que tentar provar. E nem é o teu objetivo aqui, né? Então, é isso, assim, eu gostei bastante, eu gostei muito dos dois trabalhos, eu acho que para a iniciação científica os dois trabalhos, assim, foram bem bacanas. E as minhas principais considerações são essas. Se vocês tiverem interesse depois, a gente mantém contato para eu poder mandar isso por escrito para vocês, tá? Parabéns, Daphne. Obrigada. Continuem as duas assim, com essa empolgação e com esses bons trabalhos. Eu vou abrir também para a plateia, né, para os participantes da sala. Se alguém quiser fazer uma pergunta, um comentário, fiquem à vontade também. A gente tem aí uns minutos. Se não tiver perguntas, aproveito e eu faço a mesma pergunta que eu fiz para Mariana, eu faço para Daphne. Qual foi tua motivação para querer estudar um tema que geralmente os alunos tentam fugir pela tangente? O que te inspirou? Olha, principalmente minha motivação foi a professora Lara. Eu tive contabilidade introdutória com ela. E aí a minha paixão pela contabilidade se deu ali na primeira disciplina. Então a Mara foi um exemplo e no momento que eu a procurei, falando assim, eu quero fazer iniciação científica, e ela propôs, olha, seria interessante falar sobre instrumentos financeiros derivativos, eu nem disse, mas não, eu falei, com certeza, com toda certeza, eu mais do que aceito. E aí a minha paixão começou primeiro pela professora, e aí ela me chamou um pouco para fazer iniciação científica. A primeira parte da iniciação eu apresentei no congresso anterior, e essa é a finalização dele nesse congresso. Nossa, que legal! Parabéns para você, parabéns para a professora. Acho que o papel do professor é sempre tentar inspirar o aluno, e quando o professor consegue, é a maior remuneração, né? Quando a gente vê um aluno assim com vontade de estar aqui, de falar, eu acho que não há prêmio maior para o professor. O professor que gosta de ser professor, essa é a recompensa. Então, parabéns para vocês duas. Parabéns também para a Mariana e para a professora Marina, que também vieram com uma proposta assim bem difícil para um aluno de IC, e a Mariana topou e fez também bem legal, trouxe resultados legais. É algo assim que os ICs estão evoluindo muito, né? Meu Deus do céu, daqui a pouco não precisa de IC, né? Já dá para mandar vocês para o congresso direto, porque os trabalhos estão muito legais. Eu estou bem feliz de participar da sessão. Não sei se alguém tem mais algum comentário para fazer, a gente tem mais alguns minutinhos, então fiquem à vontade. Desculpa, a professora estava com a mão levantada, peço desculpa, porque como estava a apresentação na tela, eu não conseguia ver.
Não, só para complementar, bom dia a todos. Não, só para complementar aqui, viu, Mariana? Na realidade, a gente tem aqui, eu diria que 3 gerações. A professora Marina, que foi minha orientadora na graduação de iniciação científica, e depois, né, o mestrado, o doutorado, e a Daphne e a Mariana, né, seguindo os passos agora das duas, e a Daphne já com a intenção, a Mariana, pelo que eu entendi, ela está na auditoria, então ela tem seus desafios lá também, na parte mais aplicada, mas a Daphne pretende prestar o mestrado para o ano que vem. Então ela está, que a gente tem influência, eu diria que de 3 gerações aqui, né? Começando pela professora Marina, é tudo culpa sua, professora Marina. Tá, e parabéns, Daphne, parabéns, Mariana, pelos trabalhos que vocês fizeram. E eu tenho certeza que eu e a professora Marina, a gente se sente muito feliz de ver, né, vocês evoluindo, seguindo seus caminhos, né, como, no meu caso, como ela fez comigo, né? Então, eu fico muito feliz de ver que a gente consegue fazer com que isso aconteça ao longo do tempo. Obrigada e parabéns para vocês. Se não tiver nenhum questionamento, posso falar também um pouquinho? Então, o que eu gostaria de falar para vocês, e mais jovens, vamos dizer assim, porque a Mara já não é mais tão jovem, né? Agora, para a 3ª geração, é o seguinte, e eu, quando estava ouvindo a apresentação da Mariana, né, minha orientanda, pensei, nós estudamos derivativos há pelo menos uns 15 anos. Eu lembro de um trabalho de derivativos que a Mara fez, nós apresentamos no Chile, e eu não sei, a gente não faz muita conta depois de um tempo, mas com certeza faz uns 15 anos, porque a Mara era aluna de mestrado. Então, deve fazer uns 10 anos que ela está na USP, portanto, de 15 anos para cima. Então, o que eu quero dizer é que as modificações, as evoluções, elas são lentas, ou do ponto de vista, pelo menos da minha expectativa, eu queria que as coisas fossem um pouco mais rápido, né? Que a divulgação das informações evoluíssem de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo, porque a gente aprende, sabe, já quer que o outro divulga, né? Mas é um processo muito mais lento do que imagina. Nós estamos há 15, 20 anos após, pelo menos eu ter tomado conhecimento do que seriam derivativos e como contabilizar, e a gente ainda está muito cru nesse assunto. Então, como é uma questão de evolução, eu falo, lenta e gradual, e parece que todo o processo de evolução ele é assim, né? Ele é lento e gradual. Mas eu fico muito contente disso, porque quando eu percebi que era a Mara, a orientadora da Daphne, eu falei, nossa senhora, como que a gente faz história e não percebe, né? Então, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz pela Mariana, minha aluna hoje da Unifesp, ter apresentado um trabalho com a qualidade que ela apresentou, a Daphne que apresentou um trabalho também brilhante, e que não poderia ser diferente em função da orientadora que ela fez. Então, parabéns a todos, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui nessa manhã compartilhando aqui com vocês esse período. E a Mariana, que conduziu muito bem todos esses trabalhos. Obrigada, viu? Obrigada, professora Marina. Vou aproveitar, então, esses últimos minutos que restam também para trazer meus agradecimentos para as duas professoras, Marina e Marajane, que são muito importantes para mim, porque são também guias do meu trabalho, né? Eu sou professora, vai fazer 4 anos, né? Então eu ainda estou engatinhando, porém as obras que vocês trazem, os livros, os artigos, sem a contribuição de vocês para a nossa literatura, a gente não conseguiria fazer nada. Então as meninas, assim, escolheram muito bem seus guias, assim, vão traçar um bom caminho, fizeram, assim, uma ótima escolha, e até eu gostaria de aproveitar que, por mais que a gente não se conheça ou não seja da USP, vocês são meu guia, mesmo assim, pela contribuição de vocês com a literatura. A gente tem 2 minutos, o Marcos levantou a mão, então vamos deixar ele falar antes que a sala feche. Daqui a pouco o pessoal expulsa a gente. Boa tarde a todos. Vou aproveitar também porque a professora Mara é minha orientadora do mestrado aqui da FEA, né? Então, por coincidência, a gente entrou aqui na mesma sala, gostei bastante.
E a importância desses dois trabalhos, ainda mais para as empresas, é que as empresas não financeiras, elas têm um desafio quando elas vão divulgar derivativos, né? Algumas empresas, inclusive, têm essas áreas terceirizadas de gestão, de mensuração ao mercado, de valoração, né? E recebe todo mês esse dado para fazer a contabilização. Então, acho que esses trabalhos que foram apresentados hoje, eles enriquecem também a prática contábil dessas empresas. Nos bancos, isso é um pouco mais estruturado, mas esse olhar, até que a Daphne trouxe para as empresas de papel e celulose, também poderia ser replicado por uma empresa de uma companhia aérea, que tem bastante derivativos também, protegendo as compras de querosene de aviação. Então, parabéns a ambas as alunas e a professora também, Mara, e a professora Marina também. Obrigado. Pessoal, se eu pudesse, a gente ficava aqui conversando sobre os trabalhos mais tempo, mas acredito que a sala pode fechar a qualquer momento, então eu já vou me despedir, tá? Agradeço a oportunidade e parabéns mais uma vez, meninas. Continuem assim. E os vídeos de vocês são muito legais. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Mariana, o seu e-mail, você poderia compartilhar ou você consegue passar os comentários para o meu e-mail? Eu deixei ele aqui no canto, mas se você não está conseguindo ver, eu tenho acesso ao seu e-mail pelo site do Congresso também, que aí eu posso te mandar. Tá bom. Agradeceria. Tá bom, Leti. Valeu. Tchau para vocês. Até mais. Tchau. Tá, gente. Bom congresso para todo mundo. Igualmente. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.